Esse vídeo é para a gente conversar sobre a estrutura do tronco encefálico. O tronco encefálico, que faz parte do encéfalo, ele é dividido numa parte mais superior, que é o mesencéfalo. Inclusive, os colículos superiores e inferiores são parte do mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Ele tem essa carinha, né, que numa visão mediana parece um pinguim. Tá? Esse aqui é o tronco encefálico. Bom, a gente pode ter três vistas, né, dessa estrutura. Então a gente vai ter uma vista anterior, uma vista posterior e uma vista de um corte sagital mediano. Tá bom? São essas três vistas que a gente pode estudar do tronco encefálico. Dicas para saber se é anterior ou posterior, porque o corte sagital mediano é fácil. Mas as dicas para saber se é anterior ou posterior, né? Então observa, por exemplo, os colículos, né, os colículos que fazem parte do mesencéfalo, eles vão estar na vista posterior. Outra coisa, cerebelo, né? Cerebelo é de vista posterior, tá? Na vista anterior, a gente vai ter essas estruturas que são os corpos mamilares, que não é tronco encefálico, faz parte do hipotálamo, mas é uma dica, né, de que a vista é anterior. E a decussação das pirâmides, que a gente já vai ver isso aqui com mais detalhe, mas é também uma dica de que a vista é anterior. Muito bem. Bom, uma coisa interessante perceba que esse aqui nessa estrutura é o quarto ventrículo, né? Percebam que o assoalho do quarto ventrículo pega tanto ponte como também bulbo, tá? Assim como o teto do quarto ventrículo é cerebelo, né? Esse aqui é o teto do quarto ventrículo, mas o assoalho dele pega ponte e bulbo. Se a gente for olhar isso aqui nessa figura do meio, né? Vocês estão vendo que tem uma parte aberta, né? Aqui nessa região tem uma parte aberta nessa parte, né, posterior do tronco encefálico, que pega tanto bulbo como ponte. Isso aqui é o assoalho do quarto ventrículo, tá? É chamado de fossa romboide. Então, deixa eu apagar, pintar para ficar mais claro, tá? Então, essa daqui é a fossa romboide. Ela é toda uma porção aberta, né, no tronco, e que é o assoalho do quarto ventrículo, tá? É a fossa romboide. A fossa romboide, ela vai ter uma porção dela que é bulbar, que é essa aqui mais inferior, e ela vai ter uma porção que é pontina, tá bom? O que divide uma da outra, né? Como é que eu vou saber se eu tô na porção da fossa romboide, que é bulbar ou pontina? São as estrias medulares, tá? Essas estruturas acabam dividindo, então, a porção bulbar da porção pontina da fossa romboide. Muito bem. Bom, vamos então para a neuroanatomia do bulbo, né? Começando pela vista anterior. Primeiro são os limites do bulbo, né? Então, inferiormente, o bulbo, quando que ele começa, né? Quando é que termina a medula espinal e começa o bulbo? Então, ele vai estar logo acima do filamento radicular mais cranial do primeiro nervo cervical, tá? A gente pode falar que ele está ao nível do forame magno, tá bom? Então, o bulbo ele vai ficar ao nível do forame magno. Apesar desses filamentos radiculares serem de nervo cervical, portanto não é craniano, tomem cuidado, tá bom? O nervo cervical ele vai estar inferior ao bulbo, tá bom? Alguns desenhos na hora de representar ficam infelizes nesse sentido. Mas uma dica de que a região em que você está é bulbo, essa aqui, ó, é a decussação das pirâmides. Tá? Se você vê a decussação das pirâmides, que é essa interrupção dessa fissura que eu já vou dar nome, mas se você enxergar a decussação das pirâmides, tenha certeza de que é bulbo, tá bom? Mesmo que você tenha aqui alguns filamentos de nervos que não são cranianos, né, que são portanto espinais, e que vocês sabem que então não emerge do tronco encefálico, mas tudo bem, se você viu decussação das pirâmides, essa estrutura é bulbo. Tá? Então isso é importante. As pirâmides, a decussação delas ocorre no bulbo. Muito bem. Então, esse aqui é o limite inferior, né? A gente pode ver, terminou a decussação das pirâmides, então terminou também o bulbo, tá? Superiormente, o limite dele vai ser essa linha aqui, né? Essa região que é chamada de sulco bulbopontino.
Tá? Então esse aqui é o sulco bulbopontino. Tá? Ou seja, o sulco bulbopontino é onde termina o bulbo para começar a ponte. Né? Essa estrutura aqui em cima é a ponte. Muito bem. Eu vou aproveitar essa imagem para mostrar uma coisa importante sobre o sulco bulbopontino. Observa que emergem desse sulco alguns nervos cranianos, tá? Essa aqui é a origem aparente de alguns nervos cranianos. Então, nós temos aqui, né, o sexto par, tá? Então, o sexto par de nervos cranianos, um de cada lado, né? Obviamente, sexto par, o abducente. Temos também o sétimo par, que é o facial. E o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, tá? Então, tanto o sexto, que é o abducente, o sétimo par, que é o nervo facial, e o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, eles têm a sua origem aparente do sulco bulbopontino. Isso é bem importante. Muito bem. Bom, outros nervos cranianos, né? Só para a gente continuar usando essa figura, temos aqui em cima a origem aparente do terceiro par, que é o oculomotor. Aqui a gente está vendo o quarto par, que é o troclear, surgindo, mas a origem dele está lá na vista posterior, abaixo dos colículos inferiores. Tá? Então, abaixo deles vai ter a origem aparente do nervo troclear, quarto par de nervo craniano. Esse aqui, bem grandão, é o quinto par, né? O nervo trigêmeo. Tá? E aí depois seguimos sexto, sétimo, oitavo. Aqui embaixo é o nono, tá? O glossofaríngeo, seguido do décimo vago, e do 11º, que é o acessório, tá bom? E esse aqui é o 12º glossofaríngeo, tá? Então, essa aqui também é uma importância do tronco encefálico, né? Emergem dele os nervos cranianos, a maior parte, né? 10 dos 12 pares de nervos cranianos emergem no tronco encefálico. Muito bem. Falando um pouco mais da anatomia na vista anterior do tronco encefálico. Bom, primeira coisa, né, a gente vai ter essa fissura, que é parcialmente interrompida pela decussação das pirâmides. Essa aqui é a fissura mediana anterior. Muito bem. Aí vamos ter, né, lateral a essa fissura, a gente vai ter as pirâmides. Então, vamos pintar aqui então as pirâmides laterais à fissura mediana anterior, né? Pintar de ambos os lados. Muito bem. Que são as pirâmides, que são neurônios do trato córtico espinal, como a gente já vai ver com detalhe. Muito bem. Aí você tem a decussação das pirâmides. Tá? Eu vou pintar também. Então, aqui ó, é a região onde elas decussam. Tá? Então, o que está do lado direito passa para o lado esquerdo, o que está do lado esquerdo passa para o lado direito. É a decussação das pirâmides. Muito bem. Bom, lateralmente às pirâmides, a gente vai ter um sulco chamado de sulco pré-olivar. Então, vamos destacar ele aqui, destacar de azul, para a gente conseguir fazer uma legenda, né? Então, esse aqui, ó, esse aqui é o sulco pré-olivar. De ambos os lados. Sulco pré-olivar. Muito bem. Bom, se esse é o sulco pré-olivar, o próximo sulco vai ser o retro-olivar, tá? Sulco retro-olivar. Muito bem. Já dá pra ver que tem uma certa estrutura aqui, né? Essa intumescência, que provavelmente vai se chamar oliva, tá? De fato, vão ser as olivas, tá? Antes de falar delas, né? Observa que emergindo do sulco pré-olivar, nós temos o nervo craniano hipoglosso, né, 12º par. E emergindo do sulco retro-olivar, nós temos o 9º par, o 10º e o 11º nervo craniano. Muito bem. Como eu comentei, né, nós temos o sulco pré-olivar e o retro-olivar, eles isolam as olivas. Então, bora pintar elas. Tá, então é uma intumescência, né, uma parte mais saliente aqui, que são as olivas. Também já vamos ver com mais detalhe. Parece um carocinho de azeitona, por isso então que deram o nome de olivas. Muito bem. Então,
Olha quanta coisa tem no bulbo, né? Bastante coisa tem no bulbo. Bom, vamos falar com um pouco mais de detalhe de algumas dessas estruturas, né? Então, primeiro da decussação das pirâmides. É, turma, vamos lembrar, né, de que são as pirâmides? Deixa eu até colocar uma cor vermelha no ponteiro. As pirâmides, elas nada mais são do que os axônios dos neurônios piramidais, né, cujo corpo está lá no córtex motor primário. Esses neurônios, né, o axônio desce, né, pela forma, ajuda a formar a cápsula interna, desce. Nessa região do bulbo, né, a presença desse monte de axônio entumece essa região, cria uma saliência, que é a pirâmide, e num determinado ponto ele cruza para o outro lado. Tá? Essa aqui é a decussação das pirâmides. Então isso tudo é bilateral, né? Você tem aqui no hemisfério direito o neurônio motor superior que vai decussar e vai mandar a informação para o lado esquerdo do corpo. E você tem também o neurônio motor superior, que mesma coisa, desce pela cápsula interna, né? Passa pela ponte, passa pelo bulbo, aqui deixando saliente a região conhecida como pirâmides, decussa na decussação das pirâmides e vai controlar a musculatura do lado direito do corpo. Essa imagem aqui à direita está mostrando isso com um pouco mais de detalhe, né? Então, a gente tem, esse aqui é o famoso trato córtico espinal, e lá no bulbo, né, numa determinada região, que é a região da decussação das pirâmides, essas fibras cruzam, né, elas estão descendo pela parte anterior, por isso que as pirâmides, né, que vocês viram aqui atrás, as pirâmides, elas são anteriores, tá, no tronco encefálico. E aí elas, no momento, elas decussam, né? Elas vão lá para o outro lado do sistema nervoso central, tá? Vão aqui para uma região mais posterolateral, da onde então elas descendem, formando aqui o trato córtico espinal lateral. Tá? Então são neurônios do trato córtico espinal, depois que decussa e descende lateralmente, trato córtico espinal lateral. Uma pequena porção continua anterior, representado aqui por 3, que é o trato córtico espinal anterior. Mas a 90 a 95% das fibras do trato córtico espinal cruzam nas pirâmides, formando então o trato córtico espinal lateral. Muito bem. Por isso que no sistema nervoso, né, se você tem, por exemplo, uma lesão no córtex motor do lado direito, o sintoma vai ser do lado esquerdo do corpo, tá? Muito bem. Bom, essa imagem, né, tá mostrando também a decussação das pirâmides, tá? Então, aqui à esquerda, ele fez um corte superior à decussação. Então, o que a gente tem aqui, né, a saliência, né, que é formado pelos axônios dos neurônios piramidais. Então, aqui são as pirâmides. Tá? Lembra daquela saliência aqui na frente? Nada mais é do que isso aqui, tá bom? Então, o que é isso aqui, né? Essa daqui é a fissura mediana anterior, tá? É essa fissura aqui, ó. Deixa eu voltar. É essa fissura aqui. É a fissura mediana anterior que tá aqui de vermelho. Muito bem. E aquelas duas bolotinhas são as saliências, que são as pirâmides. Quando ele corta um pouco mais para baixo no bulbo, ele pega a decussação delas. Então, as fibras que estavam aqui de um lado, elas vão decussar para o outro, tá? Então, se estava à direita, decussa para a esquerda. Se estava à esquerda, decussa para a direita. Muito bem. Outra estrutura importante do bulbo são as olivas, né? Então, a gente viu aqui, né? A gente destacou elas naquela imagem, são as olivas bulbares, né? Tudo temos uma de cada lado, né? Tudo é bilateral. Muito bem. Essa imagem, né, que forma, né? Por que a gente tem essa grande saliência aqui? Por conta de um núcleo importante, que é o núcleo olivar inferior, tá? Então, é esse aqui, ó, tem essa carinha denteada, tá? É um núcleo grande, né? Grande ao ponto de criar essa intumescência, tá? Formando assim as olivas, tá? Então, a gente em sistema nervoso, a gente dá um nome para o que está sendo visto de fora. Quando você vai olhar dentro, você vê o porquê que tem essa intumescência. Por que tem uma intumescência que a gente chamou de oliva? Porque logo aqui abaixo está um aglomerado de corpos de neurônios
que formam os núcleos olivares inferiores. E esse monte de corpo de neurônio é o que acaba então causando aqui uma saliência, que por fora chamaram de olivas. Tá? Olivas é a vista por fora. Por que está assim entumecido? Você vai ver dentro, tem os núcleos olivares inferiores. Tá? Então, olha só que interessante, né? Aqui são as pirâmides, né? Esse aqui é o sulco, aqui é o sulco pré-olivar, aqui sulco retro-olivar, tá? Então, ó, sulco pré-olivar, atrás sulco retro-olivar. E vejam, quem é que tá, que nervo craniano é esse aqui, ó? Essa é fácil, ó. Quem é que emerge, quem é que tem a origem aparente do sulco pré-olivar? Olha ele aqui, é o 12º par, é o hipoglosso. Tá? Então faz sentido, né? Sempre olha para um desenho de um corte, né, nesse sentido, e aí relaciona com o que você está vendo de vista anterior. Então essas daqui são as olivas, né? São núcleos importantes, tá? São relacionados com controle motor, postura, aprendizado motor. Essa imagem aqui está mostrando ó, aqui os núcleos, o núcleo olivar inferior, né, de um lado. Vejam que ele tem neurônios que partem para o cerebelo, ele recebe neurônios que estão vindo lá do núcleo rubro, tudo estrutura importante para controle motor. Muito bem. Bom, continuando, né, agora vamos para a vista posterior do bulbo, tá? Então vamos fazer como a gente fez naquele momento, né? Então primeiro, aqui também vai ter, né, um sulco mediano posterior. Então vamos fazer aqui, ó, sulco mediano posterior. Muito bem. Aí vamos ter o sulco intermédio posterior. Então vamos colocar aqui também de azul. Lateral, né? Aquele primeiro, vamos ter o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior. Tá? Vamos mudar a tinta. Sulco lateral posterior. Tá bom? Muito bem. Vou pintar só de um lado para qualquer coisa você olha para o outro lado para ver com clareza, né? Por baixo do rabisco. Muito bem. Bom, o que mais temos aqui? Temos o tubérculo grácil. Então, marcador. Vou fazer de amarelo para condizer com... Bom, tubérculo grácil, né? Então, estão vendo essa intumescência que tem aqui nessa porção posterior do bulbo? Isso aqui é um tubérculo, esse mais mediano é chamado de tubérculo grácil, tá? Tem de ambos os lados, tubérculo grácil. E vamos ter também o tubérculo cuneiforme, tá? Então também é uma intumescência também, porém lateral ao grácil, tá? Então observa que você tem uma intumescência, né? Lá na parte anterior do bulbo eram as pirâmides, tinha a oliva, aqui atrás continuam as saliências. Né, tubérculo grácil e tubérculo cuneiforme. Muito bem. E o que forma, né, essas saliências? Assim como a gente viu lá nas olivas, quando você vai ver o que está por trás dessas saliências, muitas vezes são corpos de neurônios. Então aqui no caso vai ser também, né, o tubérculo grácil, o tubérculo cuneiforme, tem um monte de corpo de neurônio formando aqui os núcleos grácil e núcleo cuneiforme. E esses neurônios, eles estão fazendo sinapse. Eles estão fazendo sinapse com neurônios que estão vindo com informação lá de baixo da medula, tá? Então, vamos colocar então esses neurônios que ascendem na medula vão formar os fascículos. Então, nós temos o fascículo grácil, deixa eu colocar aqui amarelo, tá? Então, tudo na extensão aqui da medula, a gente vai ter o fascículo grácil, né, mais mediano. E mais lateralmente a gente vai ter o fascículo cuneiforme. Então, deixa eu pintar aqui todo o fascículo cuneiforme. Fascículo nada mais são do que feixes, né? São fibras, são axônios que terminam aqui na região dos tubérculos. O fascículo grácil vai terminar no tubérculo grácil, o fascículo cuneiforme vai terminar no tubérculo cuneiforme. Muito bem, já vamos comentar mais sobre essas estruturas. O que mais temos aqui? O trígono do nervo vago. Vamos pintar ele. Trígono do vago. Fazendo a canetinha mesmo. Bom, o trígono do vago, vocês estão vendo aqui na fossa romboide bulbar, que tem umas regiões que se parecem com triângulos, né, com trígonos.
Pois esse daqui são os trígonos. A gente vai ter o trígono do vago, tá? De cada lado, né? Obviamente, tá? Trígono do vago. E vamos também ter trígono do hipoglosso. Então, trígono do hipoglosso superior ao trígono do vago, tá? Tá bom? Então tem esse formato de triângulo, por isso que tem esse nome de trígonos. Muito bem. Bom, vamos olhar mais de perto para o tubérculos e fascículos, tá? Então vamos lá. Bom, a gente tem então dois pares de tubérculos e dois pares de fascículos, né? Mais medialmente a gente vai ter os tubérculos grácil, né? Tanto de um lado como do outro, e mais lateralmente a gente vai ter os tubérculos cuneiforme, tá? Tubérculo cuneiforme. Essas saliências são formadas porque é o primeiro ponto, né, que acontece sinapse de neurônios que formam tanto fazer assim, ó, o fascículo grácil, tá? Então são fibras que estão ascendendo para terminar aqui no tubérculo grácil, como também fibras que formam o fascículo cuneiforme, tá? Isso de ambos os lados. Então aqui temos fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Tá? Talvez na figura da direita fique mais fácil para entender isso, né? Então, medialmente é o grácil e mais lateralmente é o cuneiforme. Muito bem. Então, assim, vejam que esses neurônios que compõem fascículo grácil e cuneiforme, eles vão fazer sinapse com outros neurônios que estão acumulados nessas regiões, formando então os tubérculos. Tá? Então, temos aqui o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Vejam que agora esse segundo neurônio da via, eles se juntam, tá? Então o que acendia separado na medula, agora aqui se junta, tá? Ele faz essa decussação, né? Ele vai para o outro lado do sistema nervoso central, formando as fibras arqueadas internas, tá? Então o nome disso são fibras arqueadas internas, tá? Fibras arqueadas internas, né? Então ele decussa para o outro lado e acende sentido tálamo, né? Acende sentido tálamo. Esse aqui é o leminisco medial, né? Então essa junção das fibras cujos neurônios partiram do tubérculo grácil e cuneiforme, a junção delas é chamada de leminisco medial. Muito bem. Essa imagem dá para ver isso melhor, né? Então, observa aqui, né? Lembra de que fascículo grácil e cuneiforme estão na vista posterior do bulbo. Aí aqui já estamos mostrando o núcleo grácil e núcleo cuneiforme, né? Que forma a vista externa, formam os tubérculos grácil e cuneiforme. Aí os neurônios a partir desses núcleos se juntam, né? As fibras se juntam-se, né? Decussam, que são as fibras arqueadas internas, e ascendem junto sentido tálamo, né? Sentido tálamo. Essas fibras agora juntas é o nosso leminisco medial, né? E que tipo de informação estão ascendendo pelos fascículos grácil cuneiforme, né? E depois pelo leminisco medial? É a propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, tato epicrítico, são as sensibilidades que estão ascendendo pelos fascículos grácil e cuneiforme, tá? E consequentemente também pelo leminisco medial, até porque o leminisco medial nada mais está levando do que informação dos fascículos grácil e cuneiforme. Nessa imagem, né, com o corte, olha só que interessante então, né? Bom, primeira coisa, né? Onde a gente tem que olhar, se a gente quer falar de fascículo grácil e cuneiforme, temos que ir lá para a vista posterior do bulbo, tá? Então estão aqui, ó, lembra de que o mais interno, né, é o grácil, cuneiforme mais lateral, tá? E aí vejam que eu gosto dessa imagem porque ela mostra como que neurônios do núcleo, isso aqui já é o núcleo grácil, se juntam com neurônios do núcleo cuneiforme. Eles vão decussar, né, que são as fibras arqueadas internas, e vão ascender agora na forma de leminisco medial. Tá? Por isso que eu gosto muito dessa imagem, ela mostra esse detalhe, né, dos neurônios
que partem dos núcleos grássico-cuneiformes se juntando e formando aqui um novo feixe de axônios que vai ascender sentido tálamo. Esse novo feixe agora se chama leminisco medial. E ele vai até o tálamo, da onde depois ele se projeta para o córtex cerebral.